A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta nesta quarta-feira com imagens ao vivo da Praça da Matriz. O pessoal tá passando ali, parece que um passo meio... É um gemidão. Tá no ar. Vai dar um gemidão no ar ainda? Mas tá no ar, você tava conferindo. Vai fazer igual, e não acha o botão aí pra baixar? Como é que chama? A Leilane Naubauer. Ela foi dar uma notícia. Ela foi dar uma notícia que o Gilmar Mendes tinha liberado 15 pessoas envolvidas na Lava Jato. E a hora que ela foi dar a notícia, atenção, chega a informação, o celular tocou com música, né? Aí ela apertou lá, né, e tal, e desculpa, né, e pegou e colocou no sofá aqui, deu para ouvir a voz, deixe sua mensagem após... E hoje voltou a ser assunto isso daí, porque tem lá um novo programa de humor da Rede Globo, que eu até esqueci o nome, é TV no Ar. Tocando o telefone na hora que vai dar notícia e tal, e fizeram isso daí também. Então aqui o Zé Fernando também... Não, eu sou que nem Boechat, eu atendo no ar, não é essa turminha fraca aí não. A minha é Boechat pra cima. Não tem essa turminha fraca não. Cadê a imagem do... tá vendo? O meu é de Boechat pra cima, eu sou que nem ele. Entendeu? De Boechat pra cima. Não é que nem essa turminha fraca aí, não. Que fica preocupado. Isso, eu atendo o celular no ar, falo com o presidente, se ele ligar aqui pra mim. Meu Deus. Não sei se ele vai querer. Você tá poderoso, você tá hoje, Zé? Não, eu não Sabe tô. Não. É direito de todo cidadão. Você também tem esse direito, ele. É que as pessoas, às vezes... Não exercem. Não exercem o direito. É que ele tá bem informado, eu já vou contar os furos de reportagem do Zé Fernando. Você sabe que é o que eu tô dizendo, eu sou que nem a Boechat, eu tenho furo de reportagem. Zé Balaio, boa tarde. Sou que nem a Boechat, eu tenho furo de reportagem. Zé Balaio, boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, Vander, boa tarde ao nosso convidado que você vai apresentar. Né? Não, pode apresentar. Quem é que está? Nosso querido aqui? Júlio Mariano, vereador de São Roque aqui, atuante, batalhador aí. Então... Não foi vereador com o Júlio, né? Não fui. E é um vereador que atende a todos, viu? Fala com todos, não tem conversa. Você já precisou falar com ele e atendeu? Não, eu não, mas eu já sei de quem precisou e ele atendeu. Corintiano. Não precisei. Corintiano, é mesmo. Corintiano. O que ele manda de mensagem no Palmeiras, título 51. Júlio Mariano, deixa eu pegar o seu boa tarde. Boa tarde, Júlio Mariano. Boa tarde, Zé Fernando, boa tarde, Zé Balaio, boa tarde o Lucas que está ali na Central. Boa tarde, é título de Mairink, viu? É de Mairink o título dele. E boa tarde. Mas dá tempo de transferir. Aqui ainda você tem chance. Dá tempo de transferir. Mas dá tempo. Boa tarde a todos os espectadores aí da Giro Mix aí. Bom, e até falando disso de torcedor do Corinthians, você não fez uma vez uma moção parabenizando o Corinthians campeão? Na realidade, eu fiz uma brincadeira. Não chegou aí ao plenário. Eu coloquei nas redes sociais. Campeão mundial? Quando ficamos campeão? Quando foi campeão, Libertadores, Mundial? Acho que foi da Libertadores. Eu fiz uma enquete. Libertadores, se não estava 2012? Não é Libertadores. Acho que foi o brasileiro agora. Campeão brasileiro, Eu fiz uma pesquisa na rede social perguntando aos cidadãos se achava justo eu fazer uma moção de congratulações ao Corinthians. E houve várias diversificações de opiniões ali, né? Mas a maioria criticou. Teve um presidente. Mas não houve nem protocolo relativo a esse assunto. Foi uma brincadeira. Mas eu sabia isso aí. Aliás, uma coisa, já vou deixar o Zé Fernando falar. Aliás, no meu site tem um comentário da Sheila Godinho dizendo o seguinte: deixa o Zé Fernando Rabechini falar. Nossa, Sheila Godinho. Falou, deixa o Zé Fernando Rabechini falar, então eu vou deixar. Mas, viu, Júlio, o vereador às vezes é muito criticado, porque às vezes pegam lá um projeto que estava sendo preparado e que não chegou a ser votado. Por exemplo, um projeto que parou, recebeu um veto, mas tem a cópia lá do projeto. E colocam nas redes sociais, olha o projeto do Júlio Mariano. Às vezes é uma ideia que não foi nem que não seguiu adiante e acontece isso, não tem? É verdade, porque às vezes a gente tem
por solicitação, por criação própria ou até por cópia de outros municípios, a gente quer implantar uma nova lei que possa melhorar, mas daí durante a tramitação, às vezes a gente pode chegar à conclusão que não seria tão aceito, não seria tão favorável esse projeto. E daí a gente acaba arquivando ou desistindo, mas fica registrado lá que o projeto foi protocolado. Eu acho que teve um caso desse do Etelvino Nogueira, que ele tinha uma proposta de aumento salarial, aumento de subsídio, ele fez um esboço, chegou, depois ele acabou, acho que, retirando o projeto, ou não foi protocolado, tal, assim como é. Mas usavam na rede social e um projeto que não tinha seguido na Câmara. Verdade. Às vezes também a gente usa de fazer o protocolo de um projeto, mas por causa do projeto ser inconstitucional por ter origem do vereador, a gente acaba fomentando o executivo e às vezes até um acordo eu retiro e o executivo manda. Então também acontece, e daí fica protocolado lá também o projeto no nome do vereador, mas acaba vingando pelo executivo mesmo o projeto. Então, aí vira fake news. Por isso que tem que tomar muito cuidado, né, com a informação quando se recebe, porque as pessoas vão propagando, né, uma informação. E, aliás, Júlio, se convive bem com o Facebook, redes sociais, você leva, vamos dizer, na esportiva, né? Você não é aquele cara que já entra chutando, não, né? Você convive bem. Então, eu acho que a rede social mudou a política no país, né? A forma de se fazer campanha, por exemplo. Tá aí o Bolsonaro eleito praticamente pelas redes sociais. Eu acho importante, e o vereador tem que ter consciência que, bem ou mal, ele tem que fazer parte da rede social. Ele não pode ficar de fora, porque se ele fica de fora, eu acho que ele perde um grande espaço. É lógico que na rede social, por exemplo, o camarada de frente com o computador, ele fica mais assim, mais propício a dizer aquelas coisas, né? Eu já tive casos, por exemplo, de receber crítica pela rede social e depois a pessoa me encontrar na rua e falar, viu, não é nada disso não leve a mal, aquilo lá foi só uma brincadeirinha, mas realmente falou, né? Falou e deixou falou o nome, e deixou lá. O Júlio tem também um espaço no Jornal Democrata, sim, semanal, onde ele expõe o ponto de vista dele, as conquistas, as lutas aí que ele está encetando. E isso daí também é um espaço... E ele reproduz depois nas redes sociais. Não, então, mas essa é a forma já há muitos correta, anos isso, né? O que ele imprimiu no jornal é aquilo que está nas redes sociais. Que as redes sociais, o cuidado ele mantém o conservador e vai para o moderno também. Exato, usa os dois, usa o conservador e usa o moderno. Você dá credibilidade. Eu vejo em algumas pessoas, inclusive mais antigas, que a confiança que eles estão tendo nas redes sociais é absurda. Se vocês prestarem atenção, principalmente aquele pessoal mais antigo que ainda acredita um pouquinho no fio do bigode, é absurdo o que eles estão acreditando. Não dá. Às vezes as pessoas vêm contar as coisas pra gente. Não vou citar o nome que é chato, mas são várias. É verdade. E eles vêm contar as coisas pra gente, a gente fala, não acredito que você está acreditando nisso. É impossível isso. Mas as pessoas também... Então, essa forma, você vai lá e o que você colocou no jornal, você transcreveu ali Isso eu acho importantíssimo. Verdade. Você deu a credibilidade. O jornal 1.000 pessoas viram. E na rede social 10.000. Mas esses 10.000 podem ter certeza que está respaldado o que você está falando. Eu acho isso muito importante. E uma coisa muito interessante também é o título da matéria que você coloca, por exemplo, na rede social. O título é fundamental. Por exemplo, a manchete. Citando um caso aí, tinha uma menina, me parece que da Campininha, que estava precisando de uma cirurgia urgente. E daí ela postou, e daí colocaram o meu nome, e eu entrei em contato e fiquei sabendo que não foi nem uma luta minha. A diretora de saúde conseguiu a cirurgia. E eu fui lá no mesmo artigo lá da rede social e coloquei, na quinta-feira, por exemplo, ela vai ser operada. Só que o pessoal lia o título e continuava cobrando. E já estava tudo certinho que ela ia ser operada. E aí, vereador, você não vai ajudar ela aí? E já estava escrito lá. Não, então, o pessoal lê o título e já vai para cima. Não, é o seguinte, hoje está acontecendo o seguinte, lê a manchete e comenta. Pode ter uma manchete, tá lá, e às vezes o texto é outro, porque a manchete não tá de acordo com o texto, mas o que tem de comentarista de manchete é uma coisa impressionante, né? O cara... às vezes você até perde o fio da meada, como se falava antigamente, né? Então, porque as inserções são muitas, né?
E você tem que ou põe alguém ali, porque aquilo vai andando de uma velocidade e no meio disso vem alguma mentira, vem alguma acusação, vem alguma ofensa e às vezes passa batido, né? E outra coisa, o cara não respondeu. O Júlio Mariano, ele apresentou um projeto, acho que foi você, que você queria que o ônibus não tivesse, sei lá, 4 bancos para pessoas especiais ou idosas e tal. E aí as pessoas entenderam que você falou o seguinte, chegou uma pessoa idosa, não precisa estar marcado que é um banco. Por uma questão de educação, eu levanto. Então o Júlio falou assim, eu não quero que tenha 4, que qualquer banco possa ser usado por um idoso, uma gestante. Aí entenderam que todos os passageiros ficariam em pé e só os idosos distantes poderiam sentar. Entenderam desse jeito, não teve? Verdade. No caso desse projeto de lei, inclusive ela é lei Mairink, pelo Túlio Camargo. Foi sancionada aqui Mairink. Então, o que fala essa lei? Chamando a atenção do cidadão para aquela velha e boa educação que existia. Tá, né? Não precisa estar separado. Que hoje em dia é normal você ver um jovem sentado fingindo de dormindo e uma mulher com criança no colo, uma senhora. E no metrô, em São Paulo, é comum você entrar e o banco de idoso tá vazio. Ninguém usa, porque não tem idoso. Não, tá errado. Se tiver 100 idosos, 100 tem que estar sentado. Agora, se não tiver nenhum, pode usar aquele banco também. Quer dizer, é uma lei justa, correta. Exatamente. E outro fator que me chamou muito a atenção foi os comentários. Por exemplo, eu vi cidadão comentando o seguinte, que ele está cansado, que ele paga a passagem e não vai dar lugar para um idoso que não paga. Então, quando a gente começa a ouvir essas coisas, a gente pensa realmente que o povo está precisando mesmo de uma orientação, voltar lá atrás. Mas é alguns idiotas. Inclusive na leitura, né? Porque, inclusive na leitura, para ler... E o que o Wander falou é o pior, porque todo mundo achou que ninguém poderia sentar. Ia ter os bancos. Todo mundo achou, quer dizer, alguns tiveram esse entendimento. E mesmo a gente indo lá e explicando o que estava acontecendo. Achou que ia ficar todo mundo em pé. Esse é um projeto que está arquivado. Tá assim, ele está lá. Ele está parado. Mas a ideia é correta. E não coloquei ele, porque na época, acho que foram 270 e poucas pessoas que criticaram o projeto por não entenderem. E a lei Mairink não afeta em nada. Talvez até eu volte com esse projeto uma hora. Não, pelo menos colocar em discussão, para conscientizar. Eu estava pensando, em vez de colocar como lei, colocar avisos de orientação, né? Uma orientação dizendo que deu o seu lugar para uma pessoa de idade, idosa, que tem algum problema, portador de necessidade. Portador de necessidade. Seja gentil, está assim no WhatsApp do Zé Balaio. Gentileza gera gentileza. Gera gentileza. É o profeta gentileza lá do Rio de Janeiro. E mais que isso, né? A educação gera educação. Quer dizer, é mais que tudo, né? Não tem a menor... Você sendo educado com alguém, você vai receber essa educação de volta, pode ter certeza. Fez me lembrar piada de português, né? Pode contar piada de português ou não, imagine. Politicamente correto ou incorreto? Mas eles não erram. Por que você vai contar piada? Porque eu sou descendente de português. Minha avó é Etelvina. Aí, sou casado. Então, e aí tinha um motorista, tinha o cobrador e tinha um português sentado. Só que quando ele estava sentado ali no ônibus, né? Tava com o vidro quebrado e tava chovendo. E tava caindo água no português, né? E o cobrador não estava aguentando aquilo. O ônibus vazio e o português tomando chuva, né? Com o vidro quebrado. Ele falou assim, ô seu Manuel, troca de lugar. E trocar com quem? A menorzinha essa. Vai trocar com quem? Então tava assim, às vezes a coisa é complicada. O Júlio, outro dia você apresentou um projeto lá que você queria revogar umas leis que não servem para nada porque caíram em desuso. Não poder dar água pro cavalo no chafariz da praça, dar tiro para cima. Verdade. Postura, código de postura. Código de postura do município, se não me falha a memória... do Arnóbio. É bem antigo mesmo. E nós então temos, é final dos anos 60. Nós temos, tinha outras coisas. E embora esse código de postura hoje é o que dá diretriz para a vigilância sanitária, por exemplo, com relação a venda de alimentos pelo ambulante na rua. Então tem coisa absurda lá, como o Wander mesmo falou, dar água para cavalo no chafariz da praça. Será multado se tiver se tiver formigueiro no seu terreno. É proibido disparo de arma de fogo depois das 8 horas da noite, quer dizer... Antes se pode se matar. Antes pode. Então, essa daí daqui a pouco volta... Tá pra voltar essa daí.
Então, dependendo do andar da carruagem, volta essa aí. Volta essa lei, volta. É uma lei que precisa realmente ser atualizada. Por exemplo, quando ela foi feita, não tinha preocupação, por exemplo, com o meio ambiente. Então, não tem nada ambiental lá que trata nessa lei. Mas como ela eu já estou há 2 anos em cima desse projeto, trabalhando em cima desse projeto para poder apresentar uma coisa assim mais moderna. Não é do prefeito? É do prefeito, mas eu vou fomentar. Por exemplo, eu não nego que eu tenho ido buscar em outros municípios, que aprovaram um código de postura mais recente, ideias para você poder adequar do nosso município. Mas logo em breve a gente deve ou solicitar do executivo ou a gente mesmo protocolar e ver o que vai dar. Agora, questão de lei é a fiscalização. Outro dia eu pego como exemplo aqui um projeto do Alexandre Veterinário, que ele queria que em casa que tivesse grade e tivesse cachorro, acho que de porte médio ou grande, além da grade, você tinha que ter uma telinha de proteção. Aí o Etelvino falou assim, olha, eu entendo a preocupação do nobre vereador, Alexandre Veterinário, mas quem vai fiscalizar telinha no portão? É um problema da fiscalização. É complicado. Na verdade, esse projeto de lei, ele queria que quem tivesse cachorro tivesse meios de impedir que esse cachorro viesse para a rua. Então, por exemplo, você pega um bairro igual a Campininha, que tem residências que tem cerca, não tem muro, como que você vai impedir do animal ir para a rua? Então, foi um projeto que não prosperou na época, não deu muito certo. Agora, Júlio, tem projeto que pega e projeto que não pega. Por exemplo, a gente teve esse projeto do Rafael Marreiro proibindo o uso de canudinho plástico, né? Eu até entendo que a gente está vivendo esse momento ecológico, e eu até já comentei, o meu amigo José Luiz Marque, lá da Fazendia Santa Adélia, ele falou que ele está colocando o canudinho na mesa quando o cliente pede. Se ele dá um suco, o pessoal fala assim, tem canudinho? Porque já é uma maneira. E outra coisa, falou que outro dia ele tinha deixado os canudinhos em cima da mesa, chegou uma senhora e falou assim, ô moço, como é que você deixa o canudinho de plástico aqui? Canudinho polui a natureza, quer dizer, ainda tomou assim de uma pessoa, quer dizer, então essa consciência ecológica, então pode pegar. Mas tem isso, né? Tem lei que você acredita nessa, por exemplo, do Marreiro? Essa lei, quando ela veio da primeira vez, eu como frequento o Contur... Você pediu para adiar? Eu consultei o Contur e o Contur achei que deveria adiar para ver a opinião do pessoal do Contur. E para minha surpresa, o pessoal acha que por nós sermos uma instância turística, seria interessante ter uma lei desse porte. E também, o que aconteceu? Teve uns comentários que o canudinho de papelão, ele é muito mais caro e talvez fosse inviável. Mas a lei do Marreiro, não sei se era bem essa a intenção, ela vinha com o título canudo de papelão e ou reciclável. E daí existe o canudinho reciclável, que ele demora mais tempo para deteriorar, para se decompor na natureza, mas que já é uma maneira de ajudar. Então ficou aberto. Hoje, com aquela lei do Marreiro, se o prefeito sancionar a lei, o estabelecimento comercial vai ter a opção de ter o canudinho de papelão ou esse canudinho reciclável, que tem no mercado. Ele é plástico, mas é um plástico biodegradável, que vai se decompor em menos tempo. É uma maneira também de ajudar. Agora, ontem eu vi uma Câmara, não sei se foi Goiás, que aprovou esse projeto também, só que também está vindo com uma coisa seguinte, falando, não sei se foi essa de Goiás, a gente está proibindo o uso de canudinho, só que aqui na Câmara a gente usa copo de plástico para tomar água o dia inteiro e cafezinho o dia inteiro. Então falou, sabe que não teria que partir o exemplo ali da Câmara? Parece que estão fazendo o seguinte... Quem que falou isso? Isso que tem em Goiás. Goiás, quem será que é? Porque foi justamente porque o que eu falei da outra vez. A gente tira o canudinho, mas continua usando o copo plástico. E não vai afetar nada. Quem faz o canudinho é quem faz o copo. Quer dizer, vai aumentar o uso de copo. Quer dizer, são leis tardias e de pouca eficácia. Nada crítico assim... Entendi. Com a pessoa, nada. Eu só acho que a lei tem que evoluir. Nós temos que mexer com o copo, com a garrafa PET, com algumas embalagens. Saquinho isso de sim, saquinhos de mercado. Eu acho que todo mundo aqui já deve ter visto aquela ilha que se formou lá perto do Japão, que você anda com trator em cima das garrafas PET, porque o mar leva tudo para aquele lugar. Pelas correntes marítimas vão tudo para lá. Quer dizer, é um absurdo. Você vê trator andando em cima das garrafas, em cima do mar. Parece Jesus lá. Só que é o trator. Então a garrafa PET é muito mais problemática do que o canudinho.
e não se está tomando nenhuma providência. Precisa alguém dar o exemplo. Em 2011, eu consegui aprovar um projeto de lei aqui em São Roque que os mercados deveriam usar sacolinha oxibiodegradáveis. Ave Maria, como é que é? Em 2011. Você treinou essa palavra aí, como é que é? Oxibiodegradáveis. Ou seja, uma sacolinha comum levava Por que esse nome 500, difícil, porque então? É degradável. é porque tem óxido é porque ela se decompõe perante a presença do oxigênio, né? Oh. E daí o que acontecia? Uma sacolinha comum que levava 500 anos para se decompor, essa levava 35, 40. E depois, eu coloquei que os estabelecimentos comerciais teriam, acho que em torno de 6 meses para se adequarem à lei. Quando faltava um mês para começar a valer em São Roque, o Sindicato dos Fabricantes de Sacolinha entraram com uma DIN, um pedido, uma ação direta de inconstitucionalidade. Uma ação direta, exatamente, pedindo para anular minha lei porque não era de competência do vereador, e eu tive a honra de receber a carta deles dizendo que a lei tinha sido declarada inconstitucional. Declarada inconstitucional, mas logo em seguida a própria sociedade, hoje a maioria dos mercados são sacolinhas biodegradáveis, pelo menos, já é uma coisa que ajuda muito a natureza. A maioria deles, porque na época estava surgindo um movimento para usar saco de papel, leve sua sacola. Caixa do próprio mercado que não é jogado adianta, fora. a sacolinha faz parte do dia a dia da população. A população usa para pôr o lixo. Na verdade, é uma coisa muito difícil. Aquela lei serviu para a gente pagar agora a sacolinha. Antes ela era de graça, agora a gente paga. Né? Paga? Paga. Tem lugar que paga. Tem lugar que você Tem lugar paga. que paga. Você paga, quer a sacolinha que era, sei lá, 5 centavos, 2 centavos, mas eles cobram. Deixa só, o Marcelo Serrano, olá, tudo bem? Saí de São Roque faz 8 anos. Que lugar é esse que aparece no vídeo? Aí até o Roque Roberto já falou, ó, esse é o centro de São Roque, a Praça da Matriz, esquina com a João Pessoa, tá vendo? A antiga farmácia municipal ali no Itaprofite. Faz 30 anos que não tem mais a farmácia municipal. Gira até a praça para o nosso amigo Marcelo Serrano, acompanha, ele falou que tá bem diferente. Mudou muito, né, Zé? Quanto tempo ele... 8 anos. 8 anos? Não, teve uma mexida ali, tudo ali em frente à Pernambucana ali, teve uma mexida boa aí. Tem menos, acho que tem menos de 8 anos isso. É. Né? Lá, um cachorrinho andando na praça ali. Olha lá. Aliás, a gente fica olhando essas imagens aí sempre. Olha lá, o Júlio pode olhar ali no monitor. A gente sempre fica olhando e sempre aparece um cara andando de bicicleta aí, Júlio. E tem placa proibindo andar de bicicleta. Mas ele faz de propósito, Praça da Matriz. Pra gente falar dele. O Marreiro pensou em apresentar um projeto proibindo andar de bicicleta na praça. Entendeu? Valendo para São João Novo, Largo dos Mendes. Esse é o tipo de lei. Por exemplo, Júlio, o vereador apresenta, não toma cacetada? O que é isso? O vereador está preocupado com bicicleta na praça? Na verdade, a lei sempre tem eficácia para uns, quando ela é de comum acordo, eficácia para todos, e sempre tem aquele que não vê eficácia nenhuma na lei. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque realmente, se a gente for se espelhar em algumas leis que existem por aí, porque a gente acha que só por fazer o projeto acaba virando piada, né? Então precisa ficar muito atento a essa questão da bicicleta... Agora não passa um. Não. Mas essa questão da bicicleta já. é o caso que a turma pode falar isso daí, que é um problema de menor importância, até o momento em que haja um acidente com uma bicicleta aí no calçadão. Machuque alguém, aí machuca seriamente alguém e fala, porra, ninguém tomou providência. Não tá certo. Você tem então, que prevenir. o que o Júlio falou, às vezes ela aparentemente não significa muita coisa, vão falar, vamos se preocupar com isso daí, vamos se preocupar com outras coisas. Agora todos os CTs estão sendo proibidos. Quem tem que fiscalizar a bicicleta? São os agentes de trânsito que tem que... Mas os agentes, se eles multa. não estiverem ali, não os caras não já passam. foram embora para casa. Não, mas se Cara, passa não um menino passa. de bicicleta, Já foram embora pra o que casa. ele vai fazer? Ele vai ter que chegar o cara da bicicleta e falar, menino, Muda, menino. Não, anda com ela. Bom, você se tem tiver bom uma lei, a lei vai senso. estabelecer o que vai Mas ser orienta feito. o menino, fala, fala Hoje, pro seu sem papai a lá, lei- não deixar. Ó, que nem uma mulher tá passando com um carrinho de criança lá. Lá. Isso se ela vem uma tem que bicicleta. fazer. Não, mas se vem uma Exatamente, bicicleta. mas Não. hoje- Você já achou que ele Já pegou achei só a que você ia manchete. falar, Achou que ia proibir o carrinho. Quis comentar a manchete. Entendeu? E... Hoje, como não tem Não, a mas lei, tem a realmente placa, é um ele perigo. pode, com a autoridade dele, falar, desça da bicicleta, que aqui é proibido Você vai circulação. empurrando, ele Vai Agora, empurrando. com a lei, vai ter a penalidade, digamos, que venha O a ter uma lei. fiscal, o Mas aí agente vai punir quem? policial, O isso é menino? educado também. Menino, qual o seu nome? Não sei. Chama o seu Eu pai. acho que a lei seria até desnecessária perante se tiver a presença do agente de trânsito no local ali. Ele tem. Ele daí já começa a inibir, então outros começam a não passar Se mais. ele corrigir alguns ali, dificilmente vai continuar sempre assim, né?
Eu acho que é uma questão de educação, como disse a Maíra. Problema técnico, hein? Não, só tá seguindo, é uma bateria de um microfone, de um dos microfones, mas estamos no ar, pode ficar sossegado. O que você está procurando que a bateria aqui acabou? Acho que ficou preta a tela, mas nós estamos com áudio. Não, tá normal. Não tá? Tá normal? normal, A minha tá que normal. ficou escurecida aqui. Não, tá Não, bem. mas tá ela tudo sai, bem. é que ela tá Estamos com acertando atrasozinho aqui. aí, tá saindo. Então o Elia Diniz tá mandando um abraço aqui, meu amigo Diniz, né, que é lá de Mogi das Cruzes. Aliás, o Diniz, ele mandou outro dia uma mensagem para mim. Aliás, ele ligou para mim. Pô, o Diniz que imita o Michael Jackson. Nossa, maravilhoso, viu? Reuni ele, o Serginho, o Esse que é o Michael goleiro? Jackson. Hã? Esse que é o jogador? Não. Não, esse aqui é de Mogi das Cruzes, trabalhou outro comigo, Michael é Jackson. outro. Nossa, imita muito bem o Michael Jackson. Trazer ele aqui para fazer junto com o Serginho. Tem uma menina também, né? Que faz nós ali vimos, no Doutor Estevô. eu não tenho visto mais se apresentar ali É. no calçadão da Estevu. Eu não tenho visto mais ela se apresentar ali. Então, e aí ele falou o seguinte para mim: olha, minha mãe, ela tem ido em excursões e já veio para São Roque. Então ele faz o trajeto seguinte: sai de Mogi das Cruzes, passa em uma vinícola e depois eles vão para Embu das Artes. E aí ele ligou para mim e falou assim: minha mãe foi lá para marcar a excursão e o moço falou que eles não vão passar mais em São Roque. Eu falei: mas por quê? Porque estão cobrando a entrada de ônibus. Eu falei: desconheço, não tem informação. Até liguei para o Zé Luiz Marques e falou: não tem cobrança de ônibus turístico para entrar em São Roque. O que precisa é só ligar antes para a adega ou para o restaurante que ele vai, no caso da Santa Adélia, e fala assim: olha, tô levando um ônibus. Aí ele fala: olha, pode vir, porque eu tenho vaga aqui para 10 ônibus e cabe mais um. Ele falou: não posso ir chegando o ônibus aqui, eu não tenho de estacionar. Mas ele falou que não tem uma lei cobrando pro ônibus entrar. Ou tem alguma coisa nesse sentido, Júlio? Não, o que tem é o seguinte: alguns estabelecimentos, que nem o Esqui, por exemplo, e outros que Cobra o estacionamento. cobra a entrada do ônibus. Porque você pega alguns pontos turísticos, deixou de ser interessante a vinda do ônibus, não querendo desfazer, mas mesmo o padrão, por exemplo, o Dom Pato. O Dom Pato, no começo, era exclusivamente o ônibus, hoje já não é outro tipo de público. Então, o que eu sei é que tem 1 ou 2 ou 3 estabelecimentos que realmente cobra a entrada do ônibus. Do ônibus. Mas não para entrar na cidade. Você chega na no portal. cidade só se for pedágio. Como você tem em Balneário Camboriú. Na Europa tem muito disso. A minha E eles referência. se chamam, sabe o que eles É que a minha referência Não, mas é sabe o que Balneário eles falam Camboriú. lá? Santa Catarina. Não, mas espera um pouquinho. Sabe o que eles falam o nome disso aí? Máfia das prefeituras. Isso, na Itália eles falam isso aí. Agora vocês vão correr lá na máfia, né, da prefeitura. Quer dizer, é a máfia do próprio governo. É isso que eles estão falando. E é isso que nós precisamos se preocupar aqui. Balneário Camboriú, Balneário, não tem nada de balneário. Não, tá errado. É um imposto. Olha aqui. Acho que até inconstitucional. Não, ela Diniz falaram, não deve pediram ser imposto. R$80 para entrar na cidade. Não, para entrar na cidade não, porque você depende do local que você vai, que pode ter. Manda o Roque Roberto aqui, ó. Para todas as adegas é preciso agendar. Entendeu? Tem que ser agendado. R$800 está valendo aqui. R$800? E não tem isso. Diniz Oliveira. Pediram R$800 para entrar na isso cidade. Não tem. Não existe. Tem alguma coisa errada aí. Tem uma lei nova de minha autoria. Opa, se é sua. Opa. Que é a presença do guia turístico regional. Mas isso é diferente. Como é que Mas aí funciona? você contrata se você quer, né? Como é que funciona? Eles podem vir com o guia regional de lá. Troca aqui. De lá, não troca. Se vier com guia regional, não precisa ser regional local. Ele sendo um guia regional... Não precisa ser um nativo. Não precisa ser. Se ele vier com guia regional... Agora, por quê? Por que Como... precisa ter? Tá. Por que precisa ter? E São Roque está se preocupando muito com isso, que já é uma medida, por exemplo, que tem em Campos do Jordão. Por exemplo, o roteiro do vinho, que é um dos roteiros mais procurados. O que ocorre? Chega um ônibus de excursão, você tem lá o padrão daquele pessoal, e o pessoal quer almoçar. E entra na rota do vinho para almoçar. E para o trânsito e não consegue almoçar em lugar nenhum lá. E se tem um guia regional, o guia fala assim, vocês querem conhecer a rota do vinho? O melhor horário é tal horário, entendeu? Porque já sabe, conversa, sabe o que está agendado, o que não está. E também oferece outros locais. Eu tive recentemente uma conversa com um proprietário de um restaurante, que ele fala o seguinte: olha, depois que a turma roda, Frank, depois que roda a rota do vinho todinho, eles acabam desembocando no restaurante dele para almoçar 3 horas da tarde. Aí ele não está preparado para servir o almoço para as pessoas. Então, o guia regional,
Ele faz já esse fala. meio de campo. Já vamos reservar o Ó, almoço, isso é normal. Quando Vamos almoçar lá, um- querem comer lá, querem almoçar lá no Olivardo, vai sair no mínimo R$100, R$150 para cada um. Dá para ir lá? Não. Então, temos um outro local. E faz essa coordenação. Em Campos do Jordão, tem o período de temporada, que é uma quantidade de ônibus que pode entrar na cidade. Fora da temporada, uma quantidade maior. Por quê? Porque estava tendo um congestionamento que ninguém andava, ninguém ia. São Roque, infelizmente, ainda não está nessa situação. Então, Mas isso- o roteiro do vinho está. Então, agora só um detalhe. Eu fui para o Balneário Camboriú há uns 10, 12 anos. Então, quando você chegava na cidade, eu fui até a CBC. Chegava na cidade, você tinha que colocar um adesivo no ônibus, dizendo que poderia circular lá por 3, 4 dias, período que a gente ia ficar na cidade. E, além de ter o guia da CBC, tinha que contratar um guia local para pagar. Tem município que é assim. Que é assim, mas aqui, se chegar com um guia de Mogi das Cruzes, ele vai ter que trocar e pegar um guia da cidade Não, também? se ele for regional, porque tem o regional, nacional e o internacional. Então, por exemplo, lá de Mogi das Cruzes, ele é um Se guia. ele for regional, ele pode. Mas isso sai um registro guia. Sai. O cadastramento dele sai com o título regional. É interessante. Aí ele saber não essas precisa. coisas. Como tem guia de turismo e guia turístico. Eu não sei Turístico, o que tem a preposição, parece que é o folheto. É o Guia folheto. de turismo. de turismo. E o cara que vem para orientar é guia turístico, né? Turístico. Tem Isso, essa. exatamente. Olha, o Roque Prado está dizendo o seguinte aqui em resposta para Eladines. Eladiniz. Eladines, É. isso. Ela tá dizendo o seguinte: se for agendado, É. não paga. E ela tá Ele. abismado. Diniz, é Diniz. ele. É o Ele nome. está abismado aqui dizendo que pediram para ele R$800. Mas pode entre em contato com o Contur, entre em contato com o diretor de desenvolvimento, planejamento de turismo, ou o diretor de turismo, que a gente já falou, vem aqui uma hora, até para esclarecer essa situação, né? O diretor de turismo, mas né? não paga, não. Não paga, para vir aí para explicar. Júlio, o tempo está passando aqui, eu quero entrar nos assuntos com você. Vamos lá. Vamos lá. A prefeitura está fazendo mudanças e ontem a gente estava especulando aqui, e assim que acabou o programa, nós tivemos a confirmação. Mudança, saiu o professor Weber, que é vice-prefeito, deixou a diretoria de educação e o Leodir Francisco Ribeiro assumiu. E o Tó deixou a diretoria, departamento de obras, e vai agora para a coordenação da Defesa Civil. E o Claudinei Rosa sai do planejamento, assume a diretoria de obras. E o departamento de planejamento e meio ambiente está sem ter um titular. Nesse momento o Cláudio não definiu. O que você achou dessas mexidas, Júlio Mariano? Teve pressão de vereador? Olha, para ser honesto, realmente alguns vereadores cobravam uma postura diferente em algumas diretorias, porque acreditam que uma injeção de ânimos novos poderia realmente resultar numa satisfação melhor, tanto de funcionário como da qualidade do serviço. O Cláudio, vendo a situação que está o município, pegou a cidade em dívida numa época de crise e contratou aquele primeiro quadro, no conceito dele, lógico, se ele troca a peça, porque ele acredita que ele vai conseguir fazer o setor melhorar na qualidade do serviço. E eu também endosso o que ele fez, porque eu acho que a hora era propícia para isso. Estamos chegando já no terceiro ano, no início do terceiro ano. Estamos no intervalo do jogo. E eu acho que está na hora de tentar uma nova mudança. Se realmente, é lógico, vamos dizer assim, que nem já foi comentado, o setor de obras, com caminhão chegando, tá com máquina nova, talvez o Claudinei leve uma vantagem muito grande. Estão chegando 4 caminhões e 3 máquinas. Exatamente, que não tinha nada, foi todo leiloado na última administração e praticamente não tinha máquinas nem caminhões para atender as necessidades. Então o Claudinei vai chegar no setor de obras com essa vantagem. E aproveito para fazer aqui uma crítica, que infelizmente ainda não compraram um novo caminhão-pipa. E não sei se vocês sabem, mas lá para o lado de São João Novo, Itapevi entregou para São Roque o bairro do Sabiá lá. Eu não sabia. O bairro do Sabiá foi entregue. Pertencia para Mas passaram do Dero com escritura no papel? Não, era de São Roque, e quem cuidava era Itapevi. Então, isso era uma polêmica muito na divisa ali, né? Então o que acontecia lá? O prefeito, como não tem água encanado, eram 49 residências, 46, 49, e a prefeitura tinha que servir essa água.
E agora nós temos um caminhão quebrado e um velho de caminhão-pipa e uma necessidade que aumentou 49 famílias de uma vez só, e naquela distância. Então, a minha crítica é para o prefeito lembrar também de comprar um caminhão-pipa, para o setor de obras não sofrer, porque tem muita gente, Wander, aqui na nossa cidade que não tem água, encanada, não tem luz elétrica, e tem sofrido muito, e tem sofrido muito pela falta dessa água. E esses moradores já procuraram vocês? Constantemente eu recebo ligação dizendo que está tendo atraso. E está tendo atraso por quê? Eram 2 caminhões. Um quebrou de vez e o outro está com problema de mecânica. Acredito que solucionou agora, esses dias atrás. Então a demanda cresce e a necessidade tende a que tenha mais máquina para poder atender, mais caminhões. Então, o Tó, a gente sabe que ele já trabalhou como diretor do Departamento de Obras com o seu pai, Zito Garcia, quando foi prefeito, né, Zé? Trabalhou com o Efaneu, acho que ele pegou 3 prefeitos. Quem que ele teve mais? Ele parou com o Daniel. Parou com o Daniel? Eu acho que ele pegou 2 vezes com o Efaneu. Então. Aí ele foi para Mairink na época. Aí foi para Mairink. Mas ele foi quase que direto, né? Depois. Não, ficou os 4 anos. Os 4 anos. Depois do seu pai ele também... E agora, depois veja ficou bem, com o Efanel, hoje eu estava conversando com o Tó, 7 e pouco da manhã, e a gente vê, por exemplo, ele estava conversando comigo, né? E o Tó é o seguinte, acontece várias vezes, ele vai ligar para o Vanderlei do trânsito, e às vezes ele costuma apertar o botãozinho lá, e a hora que ele já vai falando, já olha, Vanderlei, estou precisando de uma placa, tá? Eu falo, já estou mandando, mas só puta, e hoje ele trocou de novo, ele virou, aí quando ele ligou, falou, pô, já aproveitar a oportunidade, falou assim, inclusive ele deve vir aqui nos próximos dias para falar desse trabalho que ele vai fazer agora na Defesa Civil. E a hora que ele estava falando comigo, era 7h15 da manhã, o Etelvino Nogueira estava ligando para ele. Ele falou, o Etelvino está na outra linha. Quer dizer, ele tinha esse contato direto com os vereadores, né? Tinha um bom relacionamento. O fundamental no diretor, ele tem que atender o vereador. Porque, embora Mas o vereador já liga direto, não passa pelo prefeito? Não. No começo do mandato tinha um acordo que passasse pelo chefe do gabinete, mas a gente via que não dava muito certo. Que nem 7 da manhã, às vezes não está lá o chefe do gabinete. Exato. Mas e o Tó falou que ligou para ele no domingo. O Etelvino dorme com as galinhas lá no Carmo, lá onde ele mora, lá. Ele dorme muito cedo, então ele acorda muito cedo. E falar para você, Etelvino, para de ligar cedo para mim também. Que ele liga para você? Ele liga para vários vereadores logo cedo, Etelvino. Ele acorda muito cedo. Herança militar. Ele acorda muito cedo. Não, e bom dele são as mensagens de áudio de 9 minutos, né? Tem isso, Tem as 9 mensagens de áudio de 9 minutos. Ele fala, tá me cornetando. Etelvino, como se falou na Câmara. Tem chá amargo e tem chá doce, né? A gente brinca lá na Câmara que precisa de 2 câmaras, uma para atender o Etelvino e a outra para atender o resto dos vereadores, porque realmente ele ocupa, viu? Ele ocupa, mas esse Etelvino. Então, agora, o Tó, a gente vê ali que ele poderia ter uma cobrança, o outro, como o Tó falou para mim, os buracos, os pedidos, as reclamações nas redes sociais são maiores do que a capacidade da prefeitura. Que arruma a Rua 1, os caras já colocaram o buraco da Rua 2. Então, falou que não dá para acompanhar a rede social. Agora, o Tó ali pode ser uma cobrança no vereador, o outro tal. Agora, o professor Weber já tinha uma cobrança maior, né? Principalmente o Etelvino bateu nele segunda-feira, né? Sim, nessa última segunda-feira o Etelvino Mas ele deixou bem claro que ele deveria ter saído já em 2017. Ter saído aos 15 do primeiro tempo e não no intervalo, né? Isso. Então, era difícil o relacionamento com o professor Weber? É difícil? Olha, eu particularmente, eu não tinha dificuldade com ele. Sempre que eu ligava para ele, ele me atendia. Mas eu sou obrigado a dizer que não sei se era falta de recurso, se era falta de apoio, mas a educação, havia bastante reclamação até dos professores. E a gente via que... Estão ligando para você, é Etelvino. Veja quem é. Que você diz. Só falta, meu. Não é. Então... Eu quero saber quem é. Então, realmente... era o setor mais difícil da gente ter acesso, né? Então, vamos ver agora com o Leodir se realmente se torna mais fácil. Né? E outra coisa, o professor Weber, eu lembro que você estava junto com o Cursinho Popular, você conseguia verbas com a Ana do Carmo, o Cursinho Popular se batalhou bastante, né, Júlio? Mas infelizmente não saiu do jeito que você queria, né? Essa foi uma mágoa minha com relação ao setor, não que serviço de crítica para o Weber, mas desde 2010 a gente trazia, começou com o Efaneu. Fizemos, na época, em 2010, um trato com o Efaneu. Eu trazia uma emenda parlamentar
para o EFANEU, sempre no valor de 160, 180 mil, porque eu não podia mandar direto para o cursinho, a deputada não podia mandar, e a prefeitura, em contrapartida, cuidava do cursinho. O cursinho, nesse período, hoje nós temos gente trabalhando no Google, trabalhando no Canadá, na Espanha, pessoas de baixa renda. E aprovado em faculdades importantes. Deixa eu falar. Sempre top. Eu vou arrumar a polêmica aqui. Aí ontem, quando eu falei que o cursinho aprovou muito, eu vou jogar o Zé Fernando Figueiredo. O Zé Fernando falou assim: aprovou muito porque entrou muito na cota. Sim. Entrava na cota de negro. Na verdade, os professores do cursinho, falar para você, todos nota 10. Para vocês fazerem uma ideia, em 2017, a gente não conseguiu, logo no primeiro mandato do Cláudio, implantar o cursinho. Os professores vinham, deram aula gentilmente, de graça. Vinham, tinha professora de Sorocaba que se dispunha a vir uma vez por semana. E a prefeitura entrava com o espaço, a Brasital, as cadeiras, o local. Essa é a PM. A PM passando na praça. E conseguiram ainda ministrar o cursinho em 2017. Agora, segundo o Cláudio, está querendo se fazer um novo formato, Cafatec. Então nós estamos estudando uma nova maneira. Eu, particularmente, já consultei também o Instituto Federal para fazer uma emenda parlamentar de um deputado federal e fazer via federal. Esse cursinho é mantido aqui em Mairim, que é mantido em Votorantim também. Pelo mesmo pessoal que mantinha em São Roque. Então, você parou pela falta do recurso provindo das emendas? A emenda veio. A emenda eu trouxe em 2017, já estava disponível. E não foi efetivado nada? E não foi efetivado. Fizeram agora, no final. E esse recurso é devolvido? Não, eles usaram para outras coisas o recurso. Não. Em 2018 agora, eu não lembro se foi em setembro, começaram o cursinho. Mas a pessoa que começa a fazer o cursinho em setembro para prestar vestibular em novembro, dezembro, não tem aproveitamento, né? Então, realmente não teve sucesso. Vamos ver se a gente consegue voltar, porque era uma coisa muito importante a gente ver a satisfação do pessoal, tanto dos professores como os alunos, agradecendo pela existência do cursinho. Coisa muito boa. Deixa eu só falar um pouquinho mais aqui. Vamos ver, o Cláudio fez essas mudanças, né? Não sei, sua sensibilidade, você acha que vem mais? Wander, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que sim. Você acha que mexe mais no time? Eu acho que mexe. Eu te ouvindo de novo? Não é. Mas vamos ver então, pode ser. Se for importante. Se não é importante, não é um palmeirense ligando aí, reclamando do título. Vamos ver. Então, eu também acho que o Cláudio. Você está falando isso agora, eu também dei uma sondada com outras pessoas aí. Eu acho que podemos ter algumas novidades ainda, né? Sim, eu acho que a oxigenação do governo é importante, ainda mais nessa época de crise, porque às vezes a pessoa está na crise, mas tem assim um jogo de cintura maior e consegue trazer novas ideias e consegue melhorar. O Zé Balaio, ontem o Zé Balaio falou aqui que achou que a troca aqui estava meio 6 por meia dúzia, né, Zé? Não, eu não vi nada significativo. Embora, claro, essa questão efetiva foi com relação ao Weber, né? Que foi mas também em obras tira o planejamento, mas não põe ninguém no planejamento e fica o Claudinei em obras e o Toy na civil. Então, eu não vi uma coisa assim que seja de impacto. Puta, houve uma mudança. Tudo bem, o Júlio acha que isso daí vem para oxigenar a implantação de alguns projetos e tal. Eu não tenho que aguardar um pouco mais para ver se isso daí vai realmente surtir o efeito esperado, né? Que é um pouco de mais de impulso para a máquina, que a máquina está sempre na desculpa, né? No meu modo de entender. Uma coisa, falar falta de dinheiro já é chover no molhado, né? Já tem que... O Júlio acabou de dizer, às vezes você tem que ter um pouco de jogo de cintura. Você falou isso, jogo de cintura. Jogo de cintura, você falou isso. Criatividade. Não, para quem o Júlio Maria não falou um pouco isso, mais com a comunidade. O Júlio Maria não falou isso para os taxistas. Foi. Você falou, olha, essa coisa do aplicativo e taxista, o taxista vai ter que ter um pouco de jogo de cintura. E como você falou, que São Paulo está dando desconto. Ser um pouco criativo, buscar inovações que ocorrem em outros lugares para trazer aqui,
Tem município que está se saindo da crise com inovações. Olha, copia, como o Júlio mesmo falou, às vezes você se baseia em experiências de outras localidades para trazer para cá. O que é bom tem que ser copiado. Claro, né? claro. Adaptar a nossa realidade, mas Sim. trazer uma ideia que nasceu lá. Para ver como é que as pessoas outros municípios estão enfrentando e saindo da crise. Não dá para você ficar empurrando com a barriga e sempre dando a mesma desculpa, né? Bom, a gente tem 10 minutos aqui finais. Você quer falar que eu quero entrar com o Júlio aqui em outros assuntos. A conversa tá boa aqui. Deixa eu entrar. Roque Alves. Ronaldo Alves. Perdão, Ronaldo Alves dizendo que você é um excelente vereador, um vereador Obrigado. atuante. Também Tá perto? falando do seu serviço, também falando da sua atuação na Santa Casa, e o Guto Issa também mandando Obrigado, Guto Guto. Issa. Um abraço. um abraço. E em contrapartida, Nelsinho Duquim, acho que deve ter mudanças na Câmara também. Na Câmara? Mas isso vereador elas não ocorrem nas eleições. Sim, mas ele está fazendo As uma mudanças ironia, da Câmara né? ocorrem de 4 em 4 Não é anos. só confete que a turma joga aqui. Mas o Nelson, em particular, é grande companheiro e do meu partido que eu, inclusive. É do mesmo partido? Do meu partido. Aliás, você está no PSB de bola. PSB de bola, porque tem o PSD de dado. Dado. Você muda de partido? Vai mudar? Porque o que a gente estava falando outro dia dos partidos? Não, Zé? é que tem as inovações, as modificações que ocorreram pela reforma eleitoral, que as cláusulas de barreira, etc., alguns partidos não conseguiram PSD e não podem conseguiu? ter fusões a isso. Daí, a partir de março, é que isso daí... Por exemplo, o partido ao qual eu pertenço, o PPS, está discutindo essa possibilidade de fusão com a rede, ou com outras Mas o legendas, PSB PMN. Não, o PSB, ele não é atingido pela Não, cláusula de barreira. ele teve um bom desempenho. Pô. Agora o seguinte, você é PSB, você esteve no palanque com o Marquinhos Chula, né? Mas você apoia o Cláudio. Quando chegar no momento da eleição, o ano que vem, o PSB, você acha que tá? O Toninho Barba está assistindo o programa aqui, que é o presidente, né? Ele é o Sim. presidente. O PSB pensa em lançar um candidato próprio, e aí como é que fica o Júlio Mariano? Você Não. vai com o candidato do PSB ou vai com o Cláudio? Sim, lógico, o PSB deve lançar candidato próprio. A gente tem essa mentalidade até para o partido crescer. E nas proporcionais acabaram as coligações também. Exatamente. Nós vamos ver agora uma grande dança de cadeira, como se fala, né? A hora que Abrir a janela. que abrir a janela para cada um poder mudar. Eu pretendo continuar no PSB e vamos ver quem vem junto e como é que vai ser. Você está Porque- pensando em trazer alguém aí? Não, na verdade, eu deixo a executiva do partido. Às vezes presidente me é o Toninho consulta. Barba? Às vezes me consulta, ô Júlio, fulano quer conversar, lógico, vamos conversar, vamos ver como é que vai ser, né? Porque, na verdade, Wander, quem não se ajuntar, não se fortalecer, pode acabar ficando de fora, mesmo bem votado. A né? sua coligação fez só você? Ou Não. Não, a minha fez eu, Rafael Marreiro, Tanzi. o Tanzi E o Niltinho. E o Niltinho. 4 vereadores. Quatro Eu pensei que eram 2 coligações diferentes. Não, foram então 4. foram 4 cheias, hein? Não, em coligações diferentes. Diferente. Então porque o- 2 e 2. A minha, entendi sua pergunta. A minha coligação fez eu e o Marreiro. PSB. PSB. E o PP. Outro é o Niltinho e o Rafael Tanzi. Tanzi. E o Tanzi. Foram 4 vereadores que saíram com o Marquinhos Chula. Isso. E que hoje estão... Quase agora um o Tanzi terço não, da né? Câmara apoiou. E tem com o Daniel entrou Pinico e E a Lacir. E entrou Alacir Flávio e Brito. Flávio E o Brito. Flávio Brito. É. Então, são 7 de vereadores. 15, que, quase metade. o prefeito fez maioria, mas seca, Mas só né? que hoje ele tem maioria porque conta com o Júlio Mariano, Sim. conta com o Nilcinho. Isso é costura política. É natural que o prefeito. O faça. Cláudio ele teve uma habilidade muito grande que antes mesmo dele assumir o governo, ele fez 2 reuniões com os vereadores, todos. Reuniu todos os vereadores e pedindo apoio. E a gente estava vendo a situação que estava o município e não tinha por que você chegar já criando uma oposição. uma oposição ferronha lá. É. Então, para mim, no meu modo de entender, nesse momento era interessante estar com o Cláudio e ainda acho interessante. Eu acredito que há possibilidade de reverter, a melhorar o conceito da administração, porque eu tenho, inclusive publiquei no Democrata dessa semana, no artigo que eu publiquei essa semana, eu falo que deixar uma pequena dívida para a gestão, para a próxima gestão, não tem problema. O importante é atender pelo menos a zeladoria do município, tampar buraco, cortar mato, cuidar das estradas, dos rios. Que isso é o que é mais pedido na rede social. Seria o feijão com arroz, né? Limpar a cidade, a mistura, lavar talvez a você cidade, faça um ovo frito Agora, e tal. Depois você vai existe para uma carninha. preocupação muito grande que eles pagaram toda a dívida da gestão passada. Mas e daí? O povo precisa ter a qualidade de vida melhorada. Então, essa parte de zeladoria
para mim é primordial. O seu eu faço presidente- uma comparação. A lua de mel com a população acabou. E permanece um casamento com os vereadores. Como Então, falou não sei o Marquinho, Sei até o quando. Marquinho Brito falou, é igual o Big Brother. Quando começa, todo mundo é amigo. Depois fecha Fecha o o pau. pau. Agora, só falar, o Toninho Barba, o presidente do seu partido. Boa tarde. Boa tarde, Toninho Barba. O Estrada entrou na coligação do Niltinho. Ah, é verdade. então Esquecemos foi- do Estrada. Teve o Estrada Então também. alguma coisa nós erramos aí. Não, é que é assim. O Brito entrou com O Brito, não, esse aí entrou a com gente o Cláudio tinha falado, Góes. é que eu tinha falado 4, eu esqueci do Estrada. O Estrada foi junto com a gente também. Na coligação... Então foi mais, né, Júlio? Foram 2 coligações. Uma era o PSB com o PD do João Paulo. PTB ou PDT? PTB. Essa era uma. E a outra era o PP, era o PRB, que era do... O Piniquinho, o PRB, né? que Não, entrou. Piniquinho não. Piniquim foi com o Daniel. Com o Daniel. Tá certo, PRP. é PRP, é muita letrinha. Então, teve a outra coligação. Aquela outra coligação fez 3, que foi o Rafael Tanzi, o Niltinho e o Alfredo Estrada. E São essa 3. coligação nossa fez 2. Fez O Alfredo Estrada estava no PSC. São 5, PSC então. também Sim. estava junto. 5 com Chula? 5. 1/3. 5 vereadores na coligação, Na coligação do Marquinhos do Chula. Isso. Bom, para E fechar o depois o programa, Daniel- tá acabando aqui, mas dá só um minutinho, porque o Júlio veio aqui, a manchete que eu anunciei, Júlio. Vamos lá. É que só que é bom conversar com você, nós vamos longe aqui. Que é o projeto SIM, o Serviço de Inspeção Municipal. O que vai ajudar o produtor, o SIM, projeto que você já protocolou na Câmara? Pois é. Eu não tinha conhecimento do SIM e tomei conhecimento dentro do Contur, que é um setor criado no município que pode autorizar a comercialização de gêneros alimentícios em produções baixas, por exemplo, o requeijão, o doce de leite, a linguiça. Então, antigamente, por exemplo, o camarada tinha condições de vender ovos caipira, ele podia vender um frango, ele podia fazer uma geleia e vender, e hoje, se ele não tiver uma licença para isso, um selo, uma qualificação para dizer que o produto é de qualidade, ele pode, além da multa, pode chegar até a ser preso, porque é um crime. Então, o que é feito hoje em dia? É pegar do CIF, que é Serviço de Inspeção Federal. Inspeção Federal. E a burocracia e a demora é muito grande. O preço que custa para ele conseguir esse selo, e também ele é voltado só para gêneros alimentícios animais. E tem a parte vegetais, que é, você quer vender um alface, você quer fazer alguma coisa ligada à agricultura. Então, eu descobri que existe esse selo do SIM, que ele é outorgado pelo próprio município. O próprio município concede o SIM. E que a facilidade é muito grande. Então, aquele pequeno produtor, exemplo, o camarada que vendia aquele pão que a fiscalização pegava, e porque ele não podia vender, porque ele não tinha licença, não tinha a origem correta do pãozinho dele, ele pode, com o selo do SIM, comercializar o pão dele dentro de um mercado, por exemplo. Mas vai poder vender no roteiro do vinho? Não, Porque é a questão do ponto. não é questão do ambulante, não é vender na rua. Então, mas aí, o produtor direto. Ele pode vender para o estabelecimento comercial. E se ele tiver parado na beira da estrada? Não, aí não. Aí é outra Ele precisaria ter regulamentação. outra regulamentação daí. Mas deixa ele qualificado a vender em estabelecimentos comerciais. Que já é uma grande. Ou se ele... Fala no microfone. Ou se ele tiver, eventualmente, com uma sacola, vai entregar na casa de alguém e tal, ele não Sem pode problema. ser abordado aí por um fiscal, ele vai falar, Sem tem aqui problema. meu sim aqui e tal. Inclusive, isso é uma dica que eu deixo para os pequenos vendedores, que ter uma empresa aberta. Que tem hoje lá o ME, não é ME, é o microempreendedor. O microempreendedor, ele pode entregar na casa da Domiciliar, pessoa, visita produto domiciliar, vender por telefone e ficar na entrega isento da ele passa fiscalização. numa loja. Bom, puxa, pelo menos nosso tempo. Ô, Júlio, puxa, você tinha tanta coisa para falar aqui, mas infelizmente nosso tempo chegou aqui ao final, mas deu para falar bastante coisa, né, Sim. Júlio? Não, só essa com relação ao sim, como é que está a tramitação, Júlio? Já Tá em- protocolou? Já existia esse projeto. Na época foi feito no governo do Ifaneu. De sua autoria? Em 98. Não, em 98. É. Só que é um projeto muito antigo, que era só voltado a produtos de origem animais, e dizia que o produto só podia ser comercializado em São Roque. E essa lei não foi regulamentada, ela ficou parada lá.
Então a intenção Você está agora... modificando essa lei, eu então? vou anular essa lei, eu vou revogar ela. Revogar e pôr essa norma. Pôr uma mais completa. A grande dificuldade é que a prefeitura vai ter que se adequar a ter uma equipe para cuidar disso. Porque, na verdade, precisa de um veterinário, precisa até de uma enfermeira, de uma nutricionista. E aí não vai bater na iniciativa? O prefeito vai falar, é de minha iniciativa? Mas então. se for, a gente vai conversar com ele, então que ele venha. Vai fazer O Cláudio tem essa grande vantagem. A parceria. Quando ele vê que a lei é boa, ele vem junto com a gente. Então, bom, Felipe, eu estou fechando. Amanhã nós vamos falar o seguinte, que a prefeitura foi obrigada, por determinação judicial, a extinguir 106 cargos em comissão, principalmente no setor de educação. O juiz tem um prazo de 6 meses. Já foi mandado um projeto para a Câmara, foi aprovado, mas a prefeitura recorreu, apresentando um agravo de instrumento, né? E o Zé Fernando que me passou essa informação, embargo de declaração apresentado. E o Zé Fernando passou a informação que a prefeitura conseguiu, você está informado, Zé, por quanto tempo de prorrogação? 90 dias, mais 3 meses. Mais 3 meses. E amanhã dá tempo de fazer o concurso. Então amanhã, hoje, quando o Leodir, todo sorridente, passou na prefeitura, ele passou perto do Rafael Bonino. Ô, Bonino! Falou, vem cá. Primeira coisa que tem que resolver é esse negócio do concurso aqui. Mas já foi uma boa para ele. Então ele já foi a primeira coisa. E fica nisso daí. Então deve ser feito um concurso, que já está sendo contratada a empresa, porque são 106 cargos. 6 foram regulamentados através, que era decreto, virou lei. Resolveu. Sobraram 100. 90 vão aparecer num concurso que já está encaminhado. E a proposta que vai ser enviada para a Justiça é o seguinte, dá mais um prazinho aí, porque os outros 10 nós vamos colocar em um novo concurso, porque a Prefeitura está preparando um concurso público maior, vai ter vagas no saúde, obras, planejamento e vão encaixar as outras 10. Na verdade, o que aconteceu não é que o cargo não estava regulamentado, não tinha atribuição do pessoal. Então, o que o Ministério Público reclamou é o seguinte, falou, viu, esse camarada, qual é que a qualificação dele exigida não está clara e não serve para isso. Assim como você vê, cargo comissionado tem que ter uma determinada regulamentação, senão ele não é comissionado, ele tem que ser efetivo. E daí o que aconteceu? Quando a prefeitura foi levantar, ela achou muito mais que fora esses cargos apontados... Tem mais? Tem, por isso que vai aumentar. Então, o que aconteceu? Eles encontraram cargos que não estavam regulamentados os atributos da pessoa. Então, já está aproveitando... Então, isso vai ser basicamente uma reforma administrativa. É uma reforma administrativa. Não é que vai sair... E desses cargos aí, Vandi, tinha mais de 62, parece que não estava ocupado. Mas a descrição das atribuições que estava faltando. Então, o que o Ministério Público está reclamando é das atribuições. Tá. Júlio, desculpa, infelizmente ele terminou, bati um papo aqui. O Cláudio está vendo para ter alguém lá no planejamento. O Marcelo Marques não aceitou, segundo informações, vai continuar com a Andréia Rodrigues lá na Santa Casa. Que foi cogitada a Regina Fernandes, engenheira, que também não teria aceitado. O engenheiro não é Antônio Bocato, que eu falei, é Arthur Bocato. Arthur Bocato. E agora recebo uma mensagem, uma pessoa falou assim, ponha na sua listinha e depois você me avisa. José Eduardo Damas Loureiro, ex-secretário de Planejamento em Alumínio. Falaram para colocar esse nome na lista. Vamos pôr, né? Já está colocado. Tá aí, vamos ver, então, na aposta. Obrigado. E vamos ver. E o Júlio falou que pode ter mais mudança aí. Depois vamos começar uma lista de aposta aí. Sei lá. Você vai aumentar a papelada. Vai aumentar aqui, vai aumentar a papelada aqui. Se trazer alguém que trabalhou com o Daniel, pode ser? Pode? Sim. Então eu acho que o que deu certo, que já foi confirmado que deu certo, se deu certo se Daniel... eu fosse prefeito, eu aproveitaria nesse momento. Até porque eu digo o seguinte, o salário da prefeitura não é, desculpe a população de falar, mas dependendo, o salário de engenheiro, por exemplo, não é muito atrativo no meu modo de pensar. Então existe essa dificuldade da pessoa pensar na responsabilidade que ele vai ter que assumir, ou quanto ele ganha lá fora, e sabe que lá tem que trabalhar mesmo, a carga horária é muito grande e às vezes acaba sendo difícil encontrar pessoas assim. Vamos ver. Diz que tem o Sandro Cobelo, que está lá em Cotia também, está em Ibiúnas, que pode estar meio no caminho por aí. Ele não estava doentinho? Mas não, ele vem aí. Melhorou? Sei lá, rapaz. É o que você falou. Me falaram que ele estava com problema de saúde. Viu? Se pode gente que trabalhou com o Daniel, sei lá, hein? Vamos ver. Hein? Aí pode ser uma surpresa, hein? Sei lá, né? Não sei, acho que do Daniel lá, quem era elogiado era o Charbel no gabinete, né? Sim. O Charbel tem um bom jogo de cintura?
Eu na época que ele foi chefe de gabinete, eu não estava na legislatura. Mas às vezes que eu procurei, pelo que eu ouvi falar, ele é uma pessoa que desenvolveu um trabalho bom lá no gabinete. Ele começou com o Efanel, teve uma divergência política, foi para o Daniel e apoiou outro candidato em campanha e tal. Aí tem que ser o trabalhinho político, né? Para poder vou botar o nominho do Charbel aqui também. Limpar as arestas. José Eduardo Charbel. Vou marcar na listinha aqui também. Depois pode ser que dê certo e volta a fita. Júlio, obrigado pela sua participação, Júlio. Muito obrigado, hein? Imagina. Obrigado, Zé Fernando. E hoje vai dar São Paulo. Tá bom. Tô torcendo também. Obrigado, Zé Balaio. São Paulo 1-0. Que sacanagem. Lucas, obrigado, Lucas. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Linha Aberta. Valeu, pessoal. Beleza.